polêmica tributária do início de 2022, que é o famoso DIFAL. Só que para explicar isso a gente tem que contextualizar toda a matéria. Em primeiro lugar, o que acontece? Até 2015, então entre 88 e 2015, usando a Constituição como ela foi promulgada, certo? A regra era, se você, pessoa física, não comerciante, eu moro no Recife, eu entrar na internet e comprar uma mercadoria que está numa loja em São Paulo, quando essa mercadoria era vendida para cá, o ICMS incidente na operação era com a alíquota de São Paulo e ficava todo em São Paulo, o dinheiro ficava todo com o estado de São Paulo. Isso foi colocado na Constituição e fazia um sentido. Sabe por que isso faz sentido? Porque se eu for a São Paulo e chegar numa loja, fui dar uma aula presencial, por exemplo, cheguei numa loja e disse, olha, eu quero comprar essa mercadoria. Quando eu comprar, o cara não vai perguntar, esse seu sotaque vai levar essa mercadoria para onde? É uma operação interestadual? Não, para ele é uma operação interna. Vai se cobrar a alíquota interna de São Paulo e o dinheiro vai ficar em São Paulo. Se eu colocar na minha mala e trouxer para o Recife, não tem problema algum. Então pensaram, então se o mesmo Ricardo comprar na mesma loja em São Paulo, só que via internet, via telefone, a tributação tem que ser a mesma, não pode mudar. Só mudou a logística, ao invés de trazer na mala, alguém vai mandar pelos Correios ou por outra transportadora. Certo? Então fazia sentido. Só que quando isso foi elaborado, não existia internet em 88. E ninguém imaginava que as compras eletrônicas iriam ganhar a dimensão que tem hoje. Hoje tem pessoas que não compram mais nada presencialmente. Hoje tem pessoa que vai à loja só para pegar na mercadoria. E vai na internet, procura onde está mais barato e compra. Aí o que acontece? Isso veio a concentrar uma arrecadação muito grande nos estados mais ricos, como é o caso de São Paulo. São Paulo vende muito mais para Pernambuco do que Pernambuco vende para São Paulo. Então isso seria um prejuízo grande para os outros estados. Os estados consumidores que sejam mais pobres estão mandando dinheiro para os estados mais ricos. Então decidiram modificar isso. Primeiro fizeram um protocolo 21, tentaram modificar para o protocolo inconstitucional, claro, não pode ser feito por protocolo, até que veio a emenda à Constituição número 87 de 2015. Essa emenda passou a dizer o seguinte: quando alguém vende uma mercadoria para um outro estado, então operação interestadual, e quem comprou é o consumidor final da mercadoria, ou seja, não vai revender, então nesse caso será aplicada a alíquota interestadual. Se aplica a alíquota interestadual, o valor dessa alíquota interestadual fica na origem. Então, se, por exemplo, a mercadoria saiu de São Paulo para Pernambuco, a alíquota interestadual São Paulo-Pernambuco é de 7%. Então, saiu de São Paulo para Pernambuco, sai com a alíquota de 7%. E esses 7% ficam em São Paulo. Chegou aqui, vem para mim, vem para Ricardo. Então, como vem para Ricardo, o estado de destino é Pernambuco. Então, Pernambuco vai receber o diferencial de alíquotas. Como a alíquota em Pernambuco é 18%, diferencial 18 menos 7, que é interestadual, 11. Então ficam 8% em São Paulo e 11% em Pernambuco. Então é uma repartição de receitas entre os estados de origem e de destino, tornando essa tributação mais justa sob o ponto de vista de um dos objetivos da República Federativa do Brasil, diminuir as desigualdades socioeconômicas entre as diferentes regiões do país. Um dos mecanismos para fazer isso é repartir receita. Então, muito bem, foi feito isso. Certo? Agora eu quero que você preste atenção num detalhe muito importante, certo? O sujeito que vendia a mercadoria de São Paulo para Pernambuco, ele não tinha nenhuma relação jurídica com o estado de Pernambuco até essa emenda. Ele vendia e recolhia o ICMS dessa operação para o estado de São Paulo. Se quem comprou for o consumidor final da mercadoria, comprou com a alíquota interestadual, mas o dinheiro ficaria na origem. Ele não tinha nada a ver com Pernambuco. A partir desta emenda, ele passa a ter uma relação jurídica com São Paulo, com um valor menor, de 7%, mas passa a ter, aí o passa a ter mais importante, uma relação com um estado que ele nunca teve, o estado de Pernambuco. É uma nova relação jurídica. E toda a polêmica que existe hoje vai girar em torno dessa história de uma nova relação jurídica. Será que isso equivale a uma criação de uma nova exação, de um novo tributo? Mas vamos deixar essa polêmica para daqui a pouquinho. Porque, vejam, o ICMS é um tributo que tem que ter suas normas gerais definidas em lei complementar. Todos os impostos são assim. Certo? Todos os impostos funcionam dessa forma. Mas para ICMS, a lei complementar tem que trazer vários aspectos além daqueles que as leis complementares dos outros impostos têm que trazer. Então o que acontece? No momento em que há uma nova relação jurídica entre o comerciante de São Paulo e o adquirente e o estado de destino aqui em Pernambuco, por exemplo, no exemplo que eu estou citando,
certo? É necessário que a lei complementar do ICMS preveja isso como fato gerador do tributo. Isso é uma coisa que muita gente se atrapalha. Com que muita gente se atrapalha? Porque a Constituição não cria nenhum tributo. Ela dá competência para os entes criarem. Então essa emenda à Constituição deu competência para o Estado de Pernambuco cobrar. Não criou o tributo dizendo pague, tem que haver a lei complementar. E depois de haver a lei complementar, como ela é de normas gerais para todo mundo, tem que vir a lei local criando aquela hipótese de incidência. Vejam que frescurite, a Constituição prevê, a lei complementar tem que prever aquilo dali, trazendo as normas gerais sobre aquela situação, e depois a lei local estipula a cobrança daquele tributo. O que aconteceu? A lei complementar não veio em 2015, nem 2016, 17, 18, 19, 20, 2021. Não editaram. Os estados editaram suas próprias leis, mas muitos passaram a dizer essas leis são inconstitucionais. Não pode o estado criar a lei dizendo que a tributação vai ser feita sem a lei complementar. Não pode isso ser feito. O que aconteceu? Os estados têm que ter uma lei nacional, não tem a lei nacional, fizeram um convênio. O convênio 93 de 2015, fizeram um convênio para tratar da matéria. Não pode ser convênio, tem que ser lei complementar. Quando chegou para julgar em 2021, maio de 2021 chegou para julgar, o Supremo percebeu, se a gente disser simplesmente que essas leis estaduais são inconstitucionais, vai dar bronca de 2015 para cá. Vai parar de cobrar. Vai ser uma perda gigante na arrecadação do Estado. Então eles proferiram uma decisão muito inteligente. Eles disseram o seguinte, olha, a lei estadual que prevê a cobrança do ICMS nessa hipótese, esse diferencial de alíquota, DIFAL, diferencial de alíquota, diferencial para o destino, essa lei estadual, ela não é inconstitucional. Por que não é inconstitucional? Porque a emenda constitucional 87 autorizou. Inconstitucional é o que é incompatível com a Constituição. Ela é compatível. Só que foi editada faltando a lei complementar antes. Mas não é inconstitucional, diz o Supremo. A questão é no plano da eficácia. Essa lei só vai gerar efeito, gerar eficácia, ter eficácia verdadeira quando for editada a lei complementar. Então a lei estadual é válida, mas não gera efeitos até a edição da lei complementar. Mas e aí? A lei complementar não tinha sido editada ainda quando o Supremo decidiu isso. Aí o Supremo modulou os efeitos, né? Disse, olha, só valem as leis estaduais quando for editada a lei complementar. No entanto, essa minha decisão, que diz que só vale a lei estadual, só pode cobrar quando vier a lei complementar, essa minha decisão só vai gerar efeitos a partir de 2022. Até o final de 2021, continuem os estados a cobrar. Vejam que na prática, o que é que o Supremo fez? Na prática, ele deu um prazo até o final do ano passado para o Congresso editar a lei complementar e a cobrança continuar a ser feita. Vejam nas palavras da própria Suprema Corte. Em continuidade de julgamento, o tribunal, por maioria, modulou... Opa, já vim aqui para modulação. Eu quero vir um pouco antes. Não, aqui já está na modulação, né? Porque a sequência de slides não ficou boa. Vou primeiro para a tese fixada, tá? A tese fixada, quando o Supremo julgou esse caso, disse, olha, a cobrança do diferencial de alíquota, que é o famoso DIFAL, alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, tá? Tem que ter lei complementar. Agora, o tribunal disse, né? Depois de falar isso, que essa lei criou uma nova relação jurídica, como eu falei para vocês. Nova relação jurídica entre o remetente, no exemplo que você tem em São Paulo, e o Estado de destino nas operações com bens e serviços destinados ao consumidor final não contribuinte do ICMS. E qual foi o efeito disso? O ICMS passou, como está aqui grifado, a ser dividido entre os dois sujeitos ativos. No caso que eu citei, São Paulo e o Estado de destino, tá? O Estado de destino, que no exemplo que eu citei é Pernambuco. Muito bem, está dito aqui uma nova relação jurídica. Já vi a frase aí do Pedroca falando que, por se tratar de mero ajuste, não teria que obedecer anterioridade. Vamos falar disso, tá? Agora só, o Supremo fez o quê? Ele modulou os efeitos, certo? Dizendo, estou na outra modulação, tá aqui. Modulou os efeitos, dizendo que a decisão que ele está proferindo, dizendo que precisa de lei complementar, só vai valer a partir de 2022. Só a partir de 2022. Então, tudo parecia equacionado. Tudo parecia resolvido. Simplesmente, bastaria o Congresso editar a lei complementar, publicar a lei complementar, e como em 2021,
E como consequência, em 2022 a cobrança continuaria a ser feita. Só que estamos no Brasil e coisas esquisitas acontecem. Aconteceu uma coisa muito esquisita. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei. Né? Aprovou o projeto de lei e encaminhou para a sanção do presidente da República no dia 20 de dezembro. Tínhamos 11 dias para o presidente da República sancionar e mandar publicar, e sair a publicação. Tempo demais. Mas infelizmente, o presidente da República tirou férias, foi embora para Santa Catarina e esqueceu desse projeto. Certo? Esqueceu desse projeto. Tem tanta assessoria que a gente não consegue entender como é que isso pode acontecer. E gerou um caos, porque ele não deixou ninguém para despachar, ninguém assumir como presidente. Seria difícil também fazer isso, tem regras quanto a isso. Mas, quando ele voltou de férias e promulgou, mandou publicar no dia 4 de fevereiro. A publicação saiu em 5 de fevereiro, Lei Complementar 190 de 2022. E aí qual é a bronca? O Supremo tinha dito que essa declaração de inconstitucionalidade geraria efeito a partir de 2022. Então, a partir de 1º de janeiro, a decisão do Supremo já gerou efeitos, ou seja, não pode mais cobrar a alíquota, não pode mais cobrar o diferencial de alíquota. E o que aconteceu? O caos está instaurado. Por quê? Muitos estão dizendo, como é, e está na decisão do Supremo, eu mostrei para vocês aqui, como é uma nova relação jurídica, muitos estão dizendo, se é uma nova relação jurídica, como se fosse um novo tributo, uma nova exação, uma nova relação, como não existia essa relação antes, é uma novidade. Se é uma novidade, é como um novo tributo, teria que obedecer à anterioridade. Aquela regra que diz que a cobrança vai ser feita só no outro ano, que é 2024. Seria o caos. Isso geraria, eu coloquei no meu livro isso, na edição nova, se for adotada essa tese, isso vai gerar um caos da logística. E vocês vão aproveitar como pessoas físicas. Sabe o que vai acontecer? Se você comprar, se eu sair aqui em Pernambuco, for lá ao Shopping Rio Mar e comprar uma mercadoria, eu vou pagar 18% de ICMS ao estado de Pernambuco, não há dúvida. Agora, se eu entrar na internet e comprar isso vindo de outro estado, mesmo sendo um estado vizinho da Paraíba, eu vou pagar a alíquota interestadual. Se vier da Paraíba de 12%, se vier de São Paulo, 7%. E vai ficar nisso, porque o estado de destino não vai poder cobrar mais. Isso é um caos da logística, as pessoas vão forçar operações interestaduais, caminhão para lá e para cá, problema ambiental. Por que não publicaram a lei em dezembro? Só por isso.